Está no ar. Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar. Rádio Instituto Federal. E aí, pessoal, aqui quem fala é Maria Eduarda. Hoje a gente volta com a série, mais um tema da nossa série, que é Você Mestre ou Escravo da sua vida sentimental, da sua área sentimental. A gente vai falar das 7 emoções básicas do ser humano. Hoje a gente vai dar uma breve introdução, porque o tema é bem mais a fundo. A segunda fonte que a gente pesquisou, que a gente foi atrás, que é um dos dos maiores psicólogos e maravilhoso, ele tem muitos detalhes que seria muito importante a gente falar, só que como ficaria extenso demais, então a gente preferiu fazer em 2 partes e já finalizando com esse tema, entendeu? Tipo, hoje a gente faz a primeira parte, semana que vem a gente vai fazer a outra e a gente encerra a série que é Você Mestre ou Escravo da Sua Vida Sentimental. Acho que é isso. E a Josielen. Oi, pessoal, aqui é a Josielen. E hoje nós vamos falar sobre... Peraí, gente, que a luz tá batendo aqui. Atrapalhando aqui a cola. É o sol. Hoje nosso tema é sobre as principais emoções, as emoções básicas do ser humano, né? E eu vou começar falando pra vocês o que são microexpressões, porque como a Duda falou, hoje nós vamos falar bastante sobre o Paul Ekman, né? Que ele... Paul. Menino Paul. Droga, Paul. Paul Ekman. Acontece esses erros da vida. Aqui é Brasil, cara, então eu não sei que falar os negócios brasileirados. Exatamente. Tá escrito Paul. Então, continuando. E ele, a Duda vai falar um pouco mais sobre isso, mas ele estuda muito as expressões do ser humano, né? Pra, a partir dessas expressões, ele decifrar sobre as emoções dela. Então, eu vou começar falando para vocês um pouco sobre o que são microexpressões. As microexpressões, elas são expressões faciais muito breves, né? Elas são expressões assim com uma fração de segundos muito rápida, né? São coisas muito óbvias, né? Elas ocorrem quando uma pessoa deliberadamente ou inconscientemente esconde uma emoção. A pesquisa do Dr. Ekman revelou que 7 emoções têm sinais universais: raiva, medo, tristeza, nojo, desprezo, surpresa e felicidade. Você pode aprender a identificá-los usando as ferramentas, né, que ele ensina muito no site dele. É muito legal se você quiser entrar no site dele também. paulekman.com.br, e é muito legal porque lá ele ensina como decifrar essas pequenas microexpressões. Então, é que nem a Jo falou, às vezes quando a gente tá com algum sentimento, principalmente quando, digamos que você é uma pessoa que tá chateada, e muitas vezes a gente não quer expressar isso em público. Obrigado. O que é isso, Igor? Trabalha direito. Então, brincadeira, pessoal. A gente é bonzinho com o Igor. O operador aqui, ele operador... tá bom demais hoje. Trabalha muito. Então, que nem ela falou, tem as microexpressões. Que no caso é quando você tá chateado. Por exemplo, né? Não é só no fato de estar chateado. Mas quando você tá chateado e você não quer expressar. Existem sinais que o nosso corpo libera que realmente ele diz, ele fala nitidamente que você está chateado, mas poucas pessoas conseguem perceber. Às vezes, por exemplo, eu tô chateado, alguém pergunta: o que você tem? Eu tô com sono. Mas na verdade o especialista consegue avaliar isso muito bem. Segundo uma publicação por Vasco Gaspar sobre o Paul Ekman, ele fala que... Eu falei errado, Paul Ekman. Viu? Viu? Depois você quer me zoar. É que é Brasil, gente. Não dá. É difícil. Ele consegue avaliar isso muito bem. Ele é um dos maiores especialistas, se não o maior especialista nessa área. Porque ele consegue avaliar bem as expressões faciais. Ele consegue identificar o que você está sentindo através disso. Consegue descrever. Inclusive, ele fez... E também faz parte de muitos filmes da Pixar. Porque ele é muito... Viu?
PixArt. Porque ele é um grande especialista nisso. Ela falou Pixel, pessoal. Pixel. Eu não falei não, PixArt. Falou sim. Não falei não, PixArt. Depois vocês voltam um pouquinho, tá? Quando o áudio tiver. Manda aquela boca, pra vocês. Tá me atrapalhando, querida? Então, e que nem o Divertidamente, que no caso é o que o nosso programa foi baseado, ele que fez, e se você olhar bem pra menininha, na verdade, para os outros filmes da PixArt, se você avaliar bem, eles expressam muito bem o rosto. Eles conseguem, e esse cara, ele consegue transpassar muito bem pro desenho isso. Porque ele sabe identificar, ele tem muita sensibilidade nessa área de identificar a expressão facial. Ele tem até um livro chamado... Gente, difícil achar aqui, peraí. Livro chamado... Peraí, cadê? Eu não achei bem o livro aqui, me perdi. Tem um livro, mas, né, infelizmente não sei onde tá o nome. Ele tem um livro, a gente vai até citar algumas coisas do livro. Eu esqueci o nome do livro, gente, pelo amor de Deus, não tô achando. Então, a gente vai citar isso mais pra frente quando voltar, né, porque é memória de senhora. E, então, nesse livro ele relata, ele fala sobre os detalhes e tudo mais. E é muito interessante, assim, de saindo um pouco, né, da informação, é muito interessante você assistir um desenho e você realmente vê a expressão do desenho. Tipo, você vê que ele realmente tá demonstrando aquilo. Porque tem uns desenhos que ele tá rindo, você sabe que tá rindo por causa do barulho. Porque a cara mesmo, você olha assim, tipo, tá, sei lá, sem nenhuma expressão. Também tem pessoas também que são muito expressivas. Uma coisa que eu ia falar com a Ju, eu até esqueci, mas vou falar agora porque, né, a gente tá fazendo um momento também de descontração. É que o filme Como Eu Era Antes de Você, a menina que atua, ela é muito expressiva. Muito, muito. Tipo assim, ela fala, ela age, e o rosto todo mexe, cara. Aquela sobrancelha dela, gente, pelo amor de Deus, vai junto. Tipo assim, faz tudo junto. Isso são pessoas realmente muito expressivas. E essas daí é mais fácil você identificar o que ela tá sentindo, né? Mas que nem esse que é especialista, ele já consegue identificar coisas mais profundas. Tipo assim, às vezes a gente tá com uma carinha assim de, eu estou bem, mas na verdade tem algum detalhe que deixa evidente, né, aquilo. Bom, em uma publicação por Sérgio Sena, né, ele fala que o Ekman, ele defende que as emoções básicas são aquelas universalmente reconhecidas e facilmente interpretadas. Ou seja, através das expressões faciais específicas, independente da língua, independente de estado, de qualquer coisa, de qualquer lugar que você esteja, sempre, ela nunca vai ter essa mudança, tipo, porque eu sou do Brasil e a minha expressão de alegria vai ser diferente de quem é dos Estados Unidos. Se bem que o sorriso do brasileiro é muito melhor, né, gente? Mas não muda, né? A mesma cara feia de sempre. Então, ele ressalta muito isso, que universalmente elas são reconhecidas, mas e facilmente interpretadas. Então, onde você estiver, quando você aprender a reconhecer alguma coisa, né, que você vendo isso, estudando sobre as expressões faciais de um ser humano, você vai acabar identificando algumas coisas. A gente vai falar, tipo, por exemplo, quando uma pessoa tá com medo, quais são as expressões faciais dela que faz identificar ela ter o medo. A gente vai tentar passar de uma forma que dê pra entender tanto ouvindo quanto quem tá vendo, né? Mas pra quem tá ouvindo. A gente não vai fazer, tipo assim, pessoal, a cara de alegria é essa. Aí quem tá ouvindo vai ficar, tipo, beleza. Da hora. Né? Então, os seres humanos, eles são criaturas muito emocionais, cujo seu estado de espírito é perceptível pela expressão facial. Então, é muito importante que você observe, que você entenda, que você aprenda a entender o que a pessoa está sentindo. Tem pessoas que são muito difíceis de lidar porque elas não demonstram nada. E entrando mais a fundo ainda, saindo um pouco fora do que eu ia falar um pouco, é importante você aprender a avaliar esses tipos de expressões, porque às vezes, digamos que tem uma ouvinte que é mãe. Às vezes o filho não demonstra muito o que sente. E às vezes ele tá passando por uma situação ruim. Acontece muito de crianças não contar pros pais as coisas que passam na escola e tudo mais. Então é importante o pai estar sempre avaliando, olhando pro filho, vendo o que ele pode emitir, pesquisar sobre isso. Porque muitas vezes, a gente que é filho, a gente não gosta muito de falar o nosso problema pros pais. Principalmente eu, quando era mais nova, quando eu sofri meus bullying ferrado, eu não falava pra minha mãe. Porque a gente acha que não é necessário, é vergonhoso, vou falar pra minha mãe. Eu nunca sofri bullying.
sofria bullying porque, gente, eu era pobre, entendeu? Então, ainda sou, mas agora eu posso bater neles. Enfim, eu não falava pra minha mãe, achava que era vergonhosa, e a minha mãe era do tipo que assim, beleza, vou lá resolver. Ia lá fazer um negoção, acabava com a minha vida, acabava com a vida de todo mundo. Então, e muitas vezes a criança não quer expressar isso, entendeu? E é muito normal a criança não querer demonstrar. Eu acho que quem fala mais as coisas pros pais é as criancinhas menores. Quem é um pouquinho mais velho, acha que tá, tipo, entrando na adolescência, não fala. Eu falo isso pelo meu caso, porque eu acho... não, eu tenho que resolver meus B.O. E, na verdade, não é assim. Às vezes a gente fica recolhendo aquilo pra dentro da gente, e aquilo vai cada vez mais crescendo, vira um sentimento ruim. Então, é importante a gente que tá em volta avaliar as pessoas. Tem uma pessoa que eu tenho avaliado, tipo assim, uma pessoa que, se você olhar pra ela, fala assim, ok, beleza, ela tá bem. Só que você vê que ela emite alguns sinais. Tem muitas pessoas que compartilham assim também. Às vezes você olha pra mim, eu tô sorrindo, mas na verdade no meu olhar eu estou fazendo um pedido de socorro. Por isso que é muito importante. Às vezes a gente fala aí sobre os detalhes faciais, fala assim, mas o que isso vai me agregar, gente? Pelo amor de Deus, assim, quando a pessoa tá rindo, quando a pessoa tá triste. Não. Às vezes você pode ajudar alguém que tá dentro de casa, que não quer te falar alguma coisa, não quer expressar aquilo pra você. Se você conseguir captar aquilo, você pode ajudar ela, entendeu? É importante isso. E assim, não se engane, existem diversas... existe uma lista enorme de pessoas que chamam emoções que... Eita, gente, tá difícil aqui. Existe uma lista enorme de emoções básicas, né? Mas, como a gente disse, pelo especialista Paul Ekman... Gente, não dá. Tá difícil hoje. Os nomes aqui é muito difícil. A gente fala brasileirado mesmo, sei lá. Paul Ekman... as emoções básicas, segundo ele, a raiva, a alegria, a tristeza, a surpresa, o medo e o nojo. Que eu já falei lá no início e estou só ressaltando aqui mais uma vez. Porque, tipo, mas pra mim, emoção básica não é essa, sei lá, é afeto, qualquer outra coisa. Mas existe uma lista enorme de emoções básicas. Mas essas emoções, pra ele, pro Paul Ekman, são as emoções principais, as básicas. Tô pensando, gente. Então, tem uns itens que você pode melhorar a sua compreensão. De você conseguir tanto você conseguir identificar o que a pessoa tá sentindo, quando também é uma maneira de você esconder um pouco também o que você tá sentindo. Eu vou explicar dessa maneira melhor. Por exemplo, quando você quer identificar como que a pessoa está, é muito difícil você conseguir identificar chegando assim, o que você tá sentindo? O que você tá sentindo? Só com uma cara, que não sei o que lá. A pessoa nunca vai falar. E ela vai tentar ao máximo retrair aquilo para ela. Então, vai ser muito difícil uma pessoa que você vai chegar na agressividade, é isso, me fala, eu quero saber o que tá acontecendo. Às vezes as pessoas se fecham. Então é importante que você chegue com calma, que você aja de uma maneira compreensiva, que você sempre vá com calma. Porque às vezes, até assim, na expressão facial a gente emite alguns sinais. Mas às vezes, no falar da pessoa, no tom de voz dela, no que ela tá falando, do jeito que ela tá falando, também expressa bastante. Então é importante você ir com calma, chegar e falar com a pessoa, vamos conversar, não sei o que, e com calminha, tentar tirar isso da pessoa mesmo, entendeu? Ou muitas vezes a gente quer tirar, a gente quer ser um pouco precipitado. E também pra você, às vezes a gente quer esconder mesmo que a gente tá assistindo, acabou, já era, é isso mesmo. E a gente acaba que a gente vai ter que ser mais sigiloso com o que a gente fala. Que nem eu falei, às vezes você pode pode identificar pela maneira que a pessoa fala. Então, é importante a gente escolher bem as palavras, tentar não deixar isso muito evidente, entendeu? É meio difícil mesmo, porque tem pessoas que conhecem. Às vezes, por exemplo, a Jo conhece muito uma pessoa, e ela convive muito com ela. Ela começa a já pegar os sinais da pessoa, já começa a entender a pessoa como que ela é. Então é muito difícil você meio que bloquear isso. Você bloquear porque o ser humano é sentimento puro. E ele demonstra muito. Tem aquelas pessoas que são menos expressivas. Mas o ser humano demonstra muito o que ele sente. Bom, todos nós, quando a gente experimenta uma emoção, né? Quando a gente passa por uma situação de alegria,
ou de tristeza, qualquer coisa, a gente acaba adaptando uma mesma expressão sempre. Às vezes a gente não percebe, porque às vezes elas são muito rápidas. Como eu disse lá no começo, elas são microexpressões. E segundo Paul Ekman, ela leva às vezes cerca de 1,5 de... Eita, gente... Leva 1 segundo. Tipo, ela é coisa muito rápida, assim, muito rápida mesmo. Principalmente quando a gente mente, né? Ele ressaltou muito isso. Quando a gente mente, é uma expressão muito rápida, mas às vezes é sempre as mesmas. E às vezes a gente, por não, tipo, ter isso na cabeça de, eu vou ficar prestando atenção como é minha cara, como eu minto quando é uma pessoa. Quando ela levanta a sobrancelha, ela está mentindo. Quando ela dá uma piscadinha, ela está mentindo. Então, muitas vezes a gente nem repara nessas coisas, né? São coisas, assim, muito, sei lá, banais pra gente. Mas, quando a gente pra reparar nas expressões mesmo do ser humano, cada emoção, ela tem a sua própria expressão facial. Cada emoção, ela tem como eu posso dizer, ela tem a sua cara. Não, isso não é uma boa palavra, mas... eu acho que dá pra entender dizendo assim. Cada expressão, cada emoção tem a sua expressão específica, às vezes muito rápida, tipo microexpressão, como o Paul Ekman, ele estuda, são microexpressões, são coisas muito rápidas mesmo. O nosso cérebro, ele tem um autoavaliadores que é, digamos que assim, às vezes a gente vê uma situação. Engraçado, né? Ó uma dúvida que surgiu e isso aqui vem como resposta. Uma dúvida que surgiu, eu falei, caramba, como é que a gente tem uma reação perante uma coisa, tipo assim, eu tomei um susto, a minha reação de susto é essa. Como é que, tipo assim, isso se torna tão padrão perante as pessoas? Todo mundo tem o mesmo estilo de reação. Engraçado, né? Então, é que o nosso cérebro, ele emite um sinal e ele tem um autoavaliador que, no caso, é o que é automático. Quando a coisa acontece, você tem aquela surpresa, aquele estado de surpresa. E é uma coisa muito do cérebro. Na verdade, lógico que a gente pode ir treinando isso aos poucos. Que aqui fala que a gente consegue sim treinar nossas reações. Porque às vezes tem pessoas que é um pouco escandalosa. Aí você fala assim, poxa vida, quero melhorar isso. Com o tempo você pode ir treinando, tipo, nossa, tipo, você conseguir segurar mais a surpresa. Tem como você fazer isso. Mas é muito automático do cérebro. Tipo, tem uma coisa, tipo... Ai, que susto! Nossa, que engraçado! Tipo assim, é muito, muito do cérebro isso mesmo. Às vezes as pessoas acham... tem pessoas que falam assim, nossa, aquela pessoa finge muito. Às vezes não tem muito como fingir, assim, sem estar numa atuação mesmo, num teatro e tudo mais. Não tem como você fingir tão bem, assim. Porque o cérebro, muitas vezes, ele mesmo emite o sinal e ele mesmo faz com que você tenha aquela reação. Não é... Nem todo mundo finge as coisas, entendeu? Tipo, é tipo isso que eu acho que dá a entender. Como a Duda disse, né? O nosso cérebro, ele tem reações. É como um sorriso verdadeiro, né? Por exemplo, em uma pesquisa, segundo o estudo conduzido por Richard Davidson... Acho que é isso, Davidson. Esse é brasileiro. Esse é brasileiro. Davidson. Bom, tá escrito aqui, pessoal, viu? E o Paul Ekman, tipo assim, você não tem como você forçar um sorriso. Você percebe, é muito claro quando uma pessoa força um sorriso, né? E quando é um sorriso, assim, verdadeiro, sincero, manda uma mensagem pro cérebro, né? O cérebro, tá certo? Cérebro, tá certo. Tá certo. É inglês. Aqui. É o cérebro. Então, o sorriso verdadeiro, ele manda uma reação pro cérebro, assim, uma reação espontânea, entendeu? É uma coisa, assim, automática. Papum, aconteceu, né? É como a Duda falou, assim, é uma reação muito rápida. Muito rápida. Então, quando você tem você força uma risada, são coisas óbvias, então são expressões que você começa a decorar, tipo, não, essa pessoa tá forçando, porque você percebe que quando uma risada é espontânea, ela manda, assim, uma direção pro seu cérebro, tipo, um negócio muito, assim, espontâneo, natural, e você consegue perceber isso de você e consegue estudar até de outras pessoas também. Uma coisa que Edgar falou que é muito interessante, assim, isso que a Jo falou não vale só pra alegria, pra todos os sentimentos. Uma frase que ele falou que eu parei pra pensar e falei assim, caramba, é legal. Às vezes a gente quer saber, né, se aquela reação da pessoa é verdadeira, o que será que ela tá pensando. E qual é o exercício que ele faz? Cata o espelho, e aí ele tem uma certa reação. Ele pensa alguma coisa, tem uma reação, tipo assim, quando alguma coisa não é engraçada. Digamos que eu quero saber como é uma reação de uma pessoa que ri de uma maneira falsa.
Tipo, eu contei uma piada, a pessoa riu, eu quero saber se é verdadeiro aquilo. Aí eu mesmo faço a minha cara, tipo assim, engraçado, né? Tipo, e aí você começa a captar os tipos faciais de cada coisa, entendeu? Então você vendo, você mesmo ali no exercício, você vai criando facilidade pra entender o que a pessoa tá expressando. Teve até um negócio que tava sendo compartilhado no Facebook, um teste que eu fiz, gente, acertei quase todas, se eu errei foi uma. Não, mas eu acho que acertei todas, queridos, porque eu sou demais. Zoeira. Mas tava lá vários tipos de expressões. Aí tava assim, identifique a expressão, o sorriso verdadeiro. Aí tinha um sorriso, gente, você olhava assim e falava assim, meu, esse é verdadeiro. Não, tá muito aberto. Não é esse. Aí colocava do lado que era tipo a pessoa assim, tinha um sorriso muito aberto e um sorriso mais tipo morto. E muitas vezes a gente se engana. Às vezes o sorriso mais trabalhado não é o verdadeiro. Às vezes o mais, né, tipo, nossa, que engraçado. Não é verdadeiro. Às vezes o verdadeiro é o mais sereno, mais tranquilo, mais natural, entendeu? Tipo, ela faz essa cara quando faz piada. Zoeira. Ela ri de verdade, eu acho. Das minhas piadinhas. Depende. Que algumas são bem ruins. Não, gente, eu faço piada boa. Aqui é comediante pura. É produto de qualidade. É produto de qualidade. Bom, vamos lá. Existe um período que ele chama período refractário. Esse período, ele é assim, é um período imediato a seguir de uma... Eita! Por exemplo, você experimentar uma emoção, é um período, tipo, imediato. Por exemplo, você tá com raiva, né? Aí você tem raiva de alguma coisa. O que vai ser esse período imediato? Vai ser o quê? A pessoa quer que você saia da frente dela, né? Meu, vai cagar, sai da minha frente. Ela não percebe, ela trata todo mundo mal. É uma pessoa triste, é uma pessoa insuportável, é uma pessoa que você quer explodir ela daquele ambiente e a pessoa não percebe isso. Então, esse período refractário é quando, tipo, por exemplo, você é alegre, você tem um período de alegria ali, você tem um período imediato aquilo, você tem uma reação imediata para aquilo. E, por exemplo, é muito legal você falar isso da raiva, porque a raiva é o que mais tem esse período, né? Porque ela é uma pessoa que... É um período que você não percebe, que você trata as pessoas mal, que você não consegue, tipo, refletir. Depois de um tempo, você consegue refletir, tipo... Putz, eu fiz isso errado. Você se arrepende das coisas que você fez, das coisas que você falou. Então, é um período refractário. É o período imediato a seguir de uma emoção. Lembra que eu citei, eu acho que um pouco antes, sobre pessoas que conseguem meio que segurar suas emoções, porque a gente tem muitas coisas impulsivas. Por exemplo, teve uma vez que a professora perguntou um negócio para os alunos e uma menina falou uma coisa, tipo assim, era pra ser super sincera e a menina respondeu, só que era pra você ficar tranquilo, né? Tipo, não expressar nenhuma reação. Na hora eu tomei um susto, falei, virei assim, sério? Tipo assim, tem como você ir com o tempo você fazendo isso, que é como se você tivesse um pedal imaginário, entendeu? Você soltasse só quando você quisesse, dar uma apertadinha só quando você quisesse. Quando você tem uma situação, você sabe de uma notícia, isso acontece muito quando alguma coisa ruim acontece e você quer manter o controle pra deixar as outras pessoas seguras. Tem como você manter isso? Você, tipo, é como se fosse um pedal imaginário. Você tem o controle de agir de uma maneira mais natural perante a situação. Mas também, nós seres humanos temos o gatilho. Todo ser humano tem e a gente pode trabalhar com isso, que seria o pedal imaginário. Esse gatilho é o quê? Acontece uma coisa e a gente tem uma reação, tipo, muito espontânea, muito do nada. Tipo, meu Deus, tipo, meu Deus, nossa, cara, como assim? Tipo, esses sinais que a gente emite muito rápido. Porque o corpo é muito rápido, as informações. Principalmente, que nem a gente fala assim de coisas de susto, às vezes aparece um monstro. Ai, que susto! Mas também isso serve para coisas mais psicológicas, situações que o corpo se sente perigo. Às vezes a gente vai apresentar um trabalho. Às vezes até eu estudei, até tô indo bem, beleza, eu tô apresentando aqui meu trabalho e tal. Mas o corpo, como é uma sensação nova, ele emite como... Ele vai dando sinais de susto, de... Ai, meu Deus, coisa inesperada. Coisa que o corpo não esperava, mas às vezes a gente tá até preparado para aquilo. Mas o nosso corpo emite os sinais. Tem aquele gatilho que é... Ai, meu Deus, tô suando. Ai, meu Deus, tô suando frio. Nossa, eu tô tremendo. São coisas que o nosso... Não somente nesses casos mais extremos, que é de levar um susto, mas também de sentir
por dentro, assim, o corpo também emite nessas situações. Bom, como podemos enfraquecer gatilhos? O que são gatilhos? Gatilhos são, tipo, tiros. São coisas, assim, imediatas. São coisas, assim, tipo... agora, vou te bater. Pô, isso é um gatilho. Brincadeira. Mas gatilhos são, resumindo, são coisas, assim, tipo, na hora. Coisas, assim, explosivas, né? Resumindo. E como você enfraquecer um gatilho, né? Por exemplo, sentir raiva de uma pessoa em específico. Você tem raiva de uma pessoa específica. Isso acaba sendo um gatilho. Porque, sei lá, uma explosão, eu tenho raiva da Duda. Especificamente, eu tenho raiva de você hoje, nesse momento, tá bom? Então, como que eu vou enfraquecer essa raiva que eu tenho dela? Tipo, né? Meu Deus, como que... Não tem como, porque eu sinto muita raiva de você. Brincadeira, né? Vamos resolver aqui agora no X1. Vamos ver quem sobrevive. Não é assim, viu? Olha, eu tô dando as dicas aqui e você pessoal, tá me cortando. A gente tem que agir com amor, não, com a paz. Fica quieta que eu que Igor, dou cadê as o facão? Vai resolver essa Não, vamos lá. Como enfraquecer isso? Tipo, você tem raiva de uma pessoa específica e como você vai enfraquecer essa raiva que você tem por ela? Então, vamos lá. O primeiro ponto é você identificar o que causa, né, essa emoção, essa raiva que você tem dessa pessoa, essa alegria que você tem pela pessoa, sei lá, qualquer coisa aí, né? Qualquer emoção. E como isso se manifesta? Então, vamos lá. Você primeiro precisa identificar o que causa. O que causa a minha raiva por você, Maria? Minha lerdeza. Lerdeza. Nossa, isso causa raiva, viu? Gente, isso é o que causa raiva em mim. Identificamos, né? Identificamos aí a causa do problema. A outra é... Como isso se manifesta? Se manifesta porque a Maria, ela é muito lerda, né? Quando precisa ser rápido. Aí já identificamos. Aí, criar um registro de episódios. Essa dica aqui é uma dica, viu, do Paul Ekman, não é minha. Então, ele fala, tipo assim, de você registrar isso, sei lá, às vezes isso pode te acalmar. Ou, sei lá, até você contar pra uma pessoa também, talvez. Aqui tá até escrito assim, tipo, um diário. Você criar um diário, você escrever, tipo, eu tenho raiva da Maria porque ela é lerda, isso me irrita. Ou você contar pra alguém, tipo, sei lá, uma forma de você registrar isso, pra, tipo, isso não ficar mais dentro de você. Você não guardar isso dentro do seu coração, da sua mente, de qualquer outro lugar aí dentro de você. E a terceira é aprendendo o que provoca e como costuma reagir. Bom, vamos lá. Você aprendeu o que provoca isso e como você costuma reagir a isso, como que são as suas reações a isso. Por exemplo, quando você tá com raiva de alguém, você não cuspa ninguém, é uma coisa que tá dentro de você. Por exemplo, eu tô com raiva da Maria agora. Como que é as suas reações tipo, a isso? Você começa a aprender quem você é, isso começa a entrar dentro da sua consciência e você tem um poder de novas respostas. Você começa a ter novas respostas. Não, a minha reação é essa. Então, se eu mudar, tipo, essa postura, ou sei lá, se eu chegar e contar pra ela, ou se eu fizer qualquer outra coisa, isso eu vou ter respostas novas e eu vou conseguir fazer com que esse gatilho enfraqueça. E, tipo assim, essa dica que ela falou também serve muito pra, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que não é muito paciente com uma outra pessoa. E ela sempre tem aquela mesma... Digamos que um professor impaciente, professor nervoso, vai ensinar um aluno que é eu, lerdinha, né? Vai ensinar um aluno que tem um pouco de dificuldade. Se toda vez que o menino tiver dificuldade e o professor expressar raiva, como que o menino vai se sentir à vontade para aprender? Ele não vai aprender. Então, o professor, ele mesmo pode se avaliar, pode se estudar, ver o que ele pode mudar e segurar essa emoção. Tipo assim, às vezes, tô morrendo de raiva, mas tudo bem, vamos aqui, vamos estudar. Às vezes, a gente precisa mudar as nossas reações para conseguir coisas maiores, conseguir coisas melhores. Você quer ganhar um desempenho melhor do seu aluno, então dá uma segurada na sua, né, seu nervosismo aí, calma aí, relaxa, um pouquinho só. Então, o ser humano, ele expressa muito as emoções, como a gente falou anteriormente, e em vários níveis. Muitas vezes tem aquele medo, tipo, ai, que medo, nossa, tô com medo. Mas tem aquele medo muito... Tem vários, tipo, digamos que o medo pequeno, o medo médio, o medo grande, né? Branco. Medo branco, viu? Preconceito aqui no nosso programa hoje. Medo branco. Não, o que você tem a dizer pra gente sobre isso? Eu me embaralhei nas palavras. É tudo com M. Medo pequeno, médio, medo grande. Dá pra fazer um rap. Então, o medo branco. Ai, calma.
Então, só que assim, a gente tem que aprender a avaliar as coisas. Tem que entender os níveis das coisas. Por quê? Uma coisa que acontece muito é que, digamos que fulano de tal roubou essa xícara aqui, que tem uma xícara aqui em cima da mesa, quem está só nos ouvindo. Digamos que alguém vai lá e rouba essa xícara. Roubou a xícara. Aí, tinha 2 pessoas nesse exato momento, na hora que a xícara sumiu, tinha 2 pessoas, digamos que tinha 2 pessoas aqui no estúdio. Beleza, tinha 2 pessoas aqui no estúdio. Uma é a culpada, que foi a que pegou, e uma inocente. Foi o Igor. Quando você aborda a pessoa, digamos que abordou uma pessoa individualmente, vai a que roubou e a que não roubou. Você chega pra pessoa e fala assim, você roubou a xícara? Ou você seja mais discreto, né? Porque ninguém pode acusar outra pessoa assim, né? Dessa maneira. Mas Igor, você roubou a xícara. você questiona a pessoa vai ter uma expressão de medo. Uma expressão comum. A pessoa fica com medo, tipo, meu Deus. Só que se você perguntar pra pessoa inocente e a pessoa culpada, as duas vão emitir expressões de medo. A mesma expressão de medo. Então você vai ter que aprender a identificar qual que é o medo. Medo, tipo, não, eu não fiz isso, calma, eu não tenho dinheiro pra pagar. Ou medo, tipo assim, eu fiz isso, mas eu não quero ser descoberto. A gente tem que entender esses 2 níveis. É muito difícil, gente, descobrir. Já pensou? A pessoa tá com medo, eu acho que ela é culpada. Não, cara, às vezes o medo... Isso acontece muito, cara. Isso acontece muitas vezes, a gente emite uns sinais, assim... Por que você tá fazendo isso? Eu tô fazendo as expressões que você tá falando. Isso não é expressão de medo? Eu fiz várias expressões, tá bom? Porque você não tá falando só de medo, tem outras expressões também. Existente no universo. Aí, pessoal, ela tá fazendo palhaçada aqui pra quem só está ouvindo expressões aleatórias. Então é muito importante você avaliar esses níveis. A gente tá falando muito de expressões faciais, expressões dos sentimentos. Maria, você fala muito, eu já falei isso hoje. Eu sei, você não deixou a gente concluir. Deixa eu concluir? Vai, pode concluir. Cala a boca, Josiane. Então... A gente tá falando muito das expressões faciais. Mas você fala assim, caramba, vocês iam falar de 7 sentimentos, tal. Então, isso a gente vai abordar mais a fundo no próximo programa, tá vendo? Você falou isso? Não falou? Eu ia falar. Não, ia falar você nada. Você que cortou. Eu não sou adivinha. Porque essa é a minha parte do texto. Tira ela daqui. Então, só parte do texto. Gente, a gente não segue texto, a gente é tudo natural, entendeu? Tá a boca aberta. É tudo natural aqui. Tá na minha parte do texto aqui que eu tô lendo. A gente não lê, né, gente? A burrice mesmo é natural. É natural. Então, porque a gente tá especificando muito na expressão facial, né? Você fala assim, caramba, 7 sentimentos, beleza, quero saber. Beleza, tô identificando que a pessoa tá brava. Mas e aí, como é que eu lido com esse sentimento? Não sei. Só sei que ela tá brava. Não, mas a gente tá falando sobre como identificar e depois a gente vai ir mais a fundo nos sentimentos. É isso, você pode falar. A sua parte do texto que a gente ia falar isso. Que semana que vem a gente vai falar, porque, por exemplo, o medo, ele tem... como a Duda disse, ele tem vários níveis. Só que cada nível desse medo, tipo, sei lá, ele acaba trazendo outro sentimento, outra emoção. Por exemplo, o medo pequenininho, ele traz uma emoção. O medo médio, ele traz uma outra emoção. E são coisas que a gente vai trazer semana que vem. Que o Paul Ekman, ele dedicou... O cara vai ficar bravo, O Paul Ekman. Paul Ekman. Mano, o Paul Ekman. O Paul Ekman. Ele estudou... Agora é minha vez, tá? Ela pode trabalhar. O Paul Ekman dedicou o seu estudo para 7 emoções básicas. E essas 7 emoções, que é tristeza, raiva, surpresa, medo, nojo, desprezo, alegria, elas, quando elas atacam, elas têm níveis. E, às vezes, esse níveis acaba... Eita, gente. Acaba sendo... Olha, me respeita, tá bom? Tem umas imaginhas assim na cabra. Aí, tipo, uma foto de uma cabra. Aqui. Gente. Mas, enfim, acaba, tipo, trazendo outras emoções que a gente vai falar especificamente semana que vem. O Paul Ekman, ele descobriu... Se você olhar no site dele, tem isso também. Mas o Paul Ekman, ele descobriu que... entrando nesse assunto que eu falei do exemplo do medo, a gente vai falar agora em modo geral de todos os sentimentos. Todos os sentimentos têm um tipo de expressão, um tipo de sinal que o corpo emite e tem vários níveis. Então tem o nível que, digamos, do medo, que a pessoa é culpada, e tem o nível da pessoa que não é culpada.
do medo de... eu tenho medo de bicho. Não, eu tenho um medo psicológico de outra coisa. Então, existem vários níveis. E ele fala muito isso, ele estuda muito isso. Inclusive, por isso que ele é muito utilizado no... Ele participa muito de filmes e é até produtor mesmo. Ele é produtor do filme Divertidamente. E os sentimentos que eu vou citar aqui, tem no filme, que é importante. É legal vocês assistirem. A gente fala, é o desenho, PixArt, isso aqui lá. Desenho não. Tem muita gente que tá falando que é o desenho mais adulto que eles já assistiram. Por quê? Se você parar pra refletir, eu, por exemplo, assisti o filme e fiquei uma semana refletindo. Fico, meu Deus, que filme top. Por quê? Porque realmente mostra isso. Ó, deu uma, cuspida aqui. Então, ele realmente mostra isso. E ele sabe mesmo identificar. É muito, muito top isso, gente. É muito legal você saber identificar realmente o que a pessoa tá sentindo. Porque às vezes... Vamos lá, um exemplo. Você tá paquerando uma pessoa. Aí você acha que a pessoa tá mentindo no sinal, mas na verdade ela tá mentindo outro, entendeu? Mano, pensa como isso é muito bom, né? Ou às vezes você conta uma piada, você sabe se a pessoa realmente tá rindo, feliz. Se bem que tem pessoas que é muito nítido. Uma vez eu contei uma piada pro meu primo, ele fez uma cara de bunda, tipo um sorriso muito amarelo. Falei, mano, ele não achou engraçado. Eu tenho raiva disso, ó. Tipo, você conta uma piada, a pessoa nem pode disfarçar. Tá ouvindo? Bom saber. Ele dá um sorriso amarelo, você fica olhando pra cara dele e fala, caramba, que merda, hein? Dá vontade de ir embora. Né? Mas eu sei quando ele não ri de verdade. Tipo, um sorriso, tipo assim, puxado, sabe? Com o dedo. Então, existem muitos níveis e isso é muito legal de saber. Eu vou falar aqui os sentimentos que... um exemplo de sentimentos que... é universal em todo mundo. Em todo mundo você vê o mesmo tipo de expressão e o mesmo nível, os mesmos níveis de expressões existentes, que é a tristeza, a raiva, a surpresa, o medo, que a gente citou aqui, o nojo, desprezo e a alegria. Gente, alegria. E desprezo. Desprezo é interessante, porque às vezes você não sabe se a pessoa tem um desprezinho aí, né? Interessante isso aí. Nossa, eu acho que eu falei... não, gente. Tá, eu vou falar aqui mais detalhado. Meu Deus do céu, gente. Não tá dando. Tá certo. Tá certo. Ó, a raiva é... What? Tá. A raiva seria a aproximação... Não, ela fala isso no microfone. Abaixa o celular. Tá, ok. A raiva seria a aproximação ao objeto, que eu não entendi. Objeto. Aproximação ao objeto. Aproximação ao objeto. Gente, não compreendi muito bem. O medo tipo assim, quando uma pessoa chega perto de um objeto, ela já tá com raiva, entendeu? O porquê que ela sente raiva daquela coisa? Tipo, a pessoa só se aproxima, você já tá com raiva. Por exemplo, o Igor. Quando eu vejo ele dá um negócio... É que assim, cada emoção, ela se expressa de uma forma diferente, né? Como você tava falando. E cada coisa tem o seu nível. Então, aqui, ele tá falando assim que... Desculpa, o operador tava se enganando porque ele tava com a boca no microfone. Então, peraí, pessoal, deixa eu fazer ela fala assim. mordendo o microfone. Cada um. Então, vou continuar aqui, né? O medo é evitar ser deitado... Gente, é muito difícil, né? Desprezo, olhar de cima para... Olha, ó. Raiva, o desprezo é olhar de cima para baixo para o objeto. Eu vivo olhando assim pro Igor. Nossa, Igor, te desprezo, mano. Zoeira. Surpresa. Atenção fixa no objeto. Nossa, é verdade. É verdade. Quando a gente tá... No objeto ou na pessoa, gente. O que você tiver, qualquer coisa. Não necessariamente o objeto. Às vezes eu tô surpresa. A Jo fez um penteado tipo que eu fiquei muito surpresa. É tipo a raiva. A gente falou que é aproximação ao objeto, né? Porque você chegou... Nossa, eu tô perto da xícara, eu tô com raiva da xícara. Não quero a aproximação dela, não. Às vezes você tá com raiva da pessoa, então você não quer chegar perto, entendeu? A aproximação já dá raiva. Então aí você meio que percebe nisso. Às vezes você tá se aproximando da pessoa e a pessoa tá se afastando. É uma cabra. Surpresa, atenção fixa no objeto. Às vezes a Jo fez um penteado doido, maluco, e eu fico surpresa e eu fico olhando. E é verdade, gente. Às vezes quando a gente faz um corte meio estranho, tem muita gente que fica olhando. E aí é uma surpresa, tipo, não esperava isso. Nojo é... É o mesmo que o medo, só que mais fraco. O medo é meio que você... É meio que uma fuga. É verdade. Quando você tá com medo, você meio que foge daquela situação. E quando você tá com nojo, você se afasta da situação. Alegria é a aproximação do objeto, a aproximação da pessoa. Tipo, às vezes a piada da pessoa, não sei, a pessoa
te deixa feliz e você tem uma expressão quando ela se aproxima. Ela te traz felicidade, te traz uma alegria, um sentimento bonito. Tá bom, todo mundo já entendeu. Gente, cada emoção, ela traz, como a Duda disse, ela... Eu não acredito nisso. Ela traz uma reação. E, tipo, sei lá, acontece várias coisas diferentes no calor do momento. E, tipo assim, coisas, por exemplo, sinais emocionais... Eita, gente, aqui eu gosto de dificuldade aqui. Acontece a mudança, sei lá, sinais emocionais na voz, sinais emocionais na face, ações presentes e aprendidas torna-se... Eita, gente. Tipo assim, uma ação que tá presa dentro de você, ela torna presente, entendeu? Tipo, uma raiva, você é uma pessoa que sempre sorri. Quando você tá com raiva, você fica triste, então é uma coisa que se torna presente. Ou ao contrário, quando você tá alegre. Recuperações de memória, expectativas. Tipo, quando você tá com raiva, você lembra até do negócio que, né? Nem a sua vozinha lembra mais, mas você lembra. Ou quando você tá alegre, você lembra de, sei lá, traz essas reações. Só isso. Entendi. Agora. Cada pessoa tem um tipo de reação involuntária. E você pode estudar, que nem eu falei anteriormente, né? Porque tem muita coisa muito igual aqui. Então, quando você aprende a estar consciente delas... Por exemplo, digamos que eu já passei por essa fase de estudar meus sentimentos, minhas expressões. Beleza. Tô aqui, já passei por essa fase e já tô compreendendo melhor. Aí você consegue brecar, né? Que linguajar bonito. Você consegue pausar mais os seus sentimentos, suas expressões. Tipo, agora eu estou com raiva da Jussiele, mas o que eu tô fazendo? Tô tranquila, sossego, aqui maravilhosa. Tranquila, né? Muito tranquila. E... você consegue lidar melhor com isso? Gente, por isso que é muito importante isso, cara. Às vezes eu tenho um problema com isso. Eu expresso muito as coisas que eu sinto. Tipo, meu rosto já fala. Às vezes chega uma pessoa que eu não gosto, eu faço uma cara de bunda. Assim, tipo, às vezes eu viro uma viradinha de olho, a gente já identifica. A gente tem que aprender a controlar isso, porque... é muito chato, é muito inconveniente você chegar num lugar e a pessoa fazer uma cara feia. O ruim também de ter várias expressões assim também é que as pessoas acabam interpretando de lado errado. De coisa errada. Às vezes você dá um sorriso de, ai, que legal. Mas aí a pessoa fala assim, nossa, ela tá flertando comigo. Relaxa, cara, não é assim não. Eu tô dando um sorriso porque eu tenho uns dentes, né? Eu gosto de mostrar meus dentes. Bom, pessoal, como a gente disse, esse tema, como a gente fala de várias emoções, a gente ainda vai falar bastante sobre tristeza, sobre agonia, sobre raiva. A gente vai falar bastante coisa sobre isso. Então hoje nós vamos encerrar o nosso programa aqui. E semana que vem a gente continua falando coisas mais detalhadas. A gente vai encerrar com esse tema. A gente vai fazer semana que vem e vai encerrar a nossa série. Com certeza. Encerrar a nossa série com esse tema. Que é muito interessante, porque a gente vai falar dessas emoções, né? A gente vai entrar específico. A gente ensinou como você consegue identificar. E a semana que vem a gente vai ensinar como a gente consegue lidar. E falar também, tipo, curiosidade, tipo, existe um medo, né? Aí você tem uma emoção do medo que você nem sabia que fazia parte do medo, que era um nível de medo, entendeu? Que, tipo, sei lá, às vezes porque você tem um medo, aí isso acaba trazendo outra emoção e você nem sabia que fazia parte. A gente vai estar dando detalhes sobre isso, vai falar outras curiosidades sobre tristeza, agonia, sobre essas emoções que a gente falou hoje. Bom, o nosso programa de hoje é isso. Muito obrigada pela pessoal, audiência. Pela paciência. Eu espero que vocês tenham dado bastante risada com nossas burrices aqui. Eu acho que vocês não aguentam mais ouvir a voz da Maria, porque ela fala muito. Eu não falo assim. muito, eu falo normal, gente. Fala eu falo assim. a quantidade certa. Uhum. Você fala mais, ela fala mais. Só que ela fica lá no celular, assim, ó. Uhum. Só falando, digitando. Eu falo falando, mas ela fala digitando. Meu Deus. Vocês vão ver, assista esse programa novamente, vocês vão ver que de 50% ela falou 89%. Tá reclamando aí, isso é bom, isso é bom. Rendeu o programa, vai ser 15 segundos de programa. Tá bom, pessoal, é isso. Muito obrigada, Até pessoal, mais. pela audiência. 2 pessoas, mãe, tchau, beijo. A minha mãe e minha avó. Manda beijo pro seu primo que você falou. Mas que beijo, nada? Ele não ri das minhas piadas? Tem que rir das minhas piadas, sinceramente. Tô bem ligeiro com ele. Tchau, pessoal, até a próxima.